Alô, oi. Boa tarde a todas, maioria mulheres, né? Então, Leila, é um prazer estar contigo. Acho que eu li tanto sobre ela na tese, todos os materiais. E aí um pouco dá para perceber como a saúde tem uma relação direta com tudo isso. Mas antes, então, queria muito agradecer, né, estar nessa mesa, discutir esse tema, que eu acho que é tão importante para a vida das mulheres, né? Eu acho que na atual conjuntura política, econômica, social, falar sobre esse tema é uma questão muito importante de resiliência e resistência, como a gente bem viu no título do evento. Eu vou me ater a ler o que eu escrevi, que eu acho que é mais, assim como Leila disse, é um jeito de manter o tempo, né? Mas eu falo de um lugar que é o lugar da saúde, então é desse modo que eu vou falar com vocês, né? Eu sou enfermeira de formação, trabalhei por 11 anos na atenção primária, que são postos de saúde, espaços que têm um contato muito próximo das famílias, das pessoas e das mulheres, né? E atualmente, há 5 anos, eu estou professora na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, formando médicos, enfermeiras, fonoaudiólogos, enfim, com essa temática da saúde coletiva e tentando trabalhar a temática de direitos humanos, perpassando a saúde pública. Eu acho que esse é um dos grandes exercícios do cotidiano, como fazer com que os cuidados prestados, eles se embasem na garantia de direitos, né? Principalmente quando a gente fala do corpo das mulheres, como bem Leila disse, que são violados o tempo todo. E a saúde tem um poder muito grande nesse sentido, né? Nos diferentes modos de viver a vida estão os corpos impressos com marcas de gênero e sexualidade que são construídas historicamente e socialmente. Esses corpos, por conta do controle constante do Estado, da Igreja, da Justiça e da Saúde, performam nessa sociedade, né? Ou seja, todas essas regras que são impostas, as mulheres vão lidando com esse contexto de cobrança, então isso significa performar, ou seja, tentar superar, né, seja pela resistência, ou seja, de um certo modo, por uma aceitação do que é colocado para esses corpos, né? Um exemplo é da mulher frágil, do homem viril e assim por diante, né? Que isso tem um contexto de cobrança muito forte, então lidar com isso não é tão simples assim. Nesse contexto do controle, a saúde reforça e busca determinar, em nome do cuidado, o lugar e o modo correto de se viver o corpo e a sexualidade, principalmente das mulheres, enquadrando-as na condição de reprodutoras e mães exemplares, não só mães, né? As práticas em saúde tendem a negar a condição social dos problemas de saúde, então operam a condição humana sobre um conceito biologizante, distanciada da sua condição cultural, como se a cultura se referisse apenas a uma dimensão suplementar e não a dimensão instauradora da vida, né? Isso para dizer que, constantemente, é na sociedade que a gente se coloca, que a gente se constrói enquanto corpo, enquanto sexualidade, enquanto gênero. É nesse espaço que, de certo modo, a gente modula essa vivência, né? Como avanços no campo da saúde, podemos citar o PAISME, né, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, que foi criado em 1983, ainda antes do SUS, que o SUS é de 1990. E esse programa ele foi um exemplo e é até hoje. Ele foi construído junto do movimento social, né, e dentro desse programa já se trabalhavam questões importantes de autonomia das mulheres, como a questão do direito ao prazer sexual, né, a questão do aborto, a questão da violência de gênero, a questão do climatério, né? Porque, enfim, quando se olha para a mulher enquanto um corpo que reproduz, ele tem idade, portanto, ele tem validade de cuidado, né? Essa é uma questão também que o país me colocou à época. O que aconteceu foi que o PAISME não foi implantado plenamente porque ele não teve apoio político para tal, então alguns serviços específicos do Brasil o implantaram, porém, independente disso, né, da não implantação, ele se coloca até hoje como o grande modelo para que a gente siga. Inclusive o Sistema Único de Saúde, o seu modelo como está hoje, foi embasado, né, no próprio país. E o que acontece, né? Os avanços, de certo modo, pensando então no campo da saúde, a gente pode colocar a criação de programas, né, de políticas, como por exemplo a Política Nacional de Saúde das Mulheres Negras, a Política Nacional de Saúde da População LGBT, protocolos assistenciais para as mulheres que sofrem violência ou que sofreram violência,
Mesmo a questão dos adolescentes, então a existência de programas específicos que já comecem a falar sobre a questão da sexualidade dos adolescentes, podemos colocar como alguns avanços, né? Porém, apesar desses pequenos, podemos citar assim, a gente lida com a cultura, né? E com essas normas sociais que estão postas, né? Que são, então, patriarcais, machistas, né? Como a gente pode dizer também, discriminatórias em relação à cor, né? Eles perpassam essa prática assistencial dos profissionais da saúde durante esse encontro, né? Encontro que se dá na consulta, na assistência prestada. E esse tabu, né? Ou seja, todas essas normas, todas essas regras se colocam como um instrumento de trabalho e não necessariamente o cuidado para a garantia do direito à saúde. Para o setor saúde, os corpos das mulheres são violáveis, compreendidos como espaços de intervenção, desconectadas da cultura, da história e dos desejos dessas mulheres. Esses corpos são tratados, então, como procriadores, condição social imposta constantemente a elas. Esse modo de tratar as mulheres, desconsiderando seus corpos e sexualidade, estabelece institucionalmente uma barreira ao acesso da saúde, pensando que a saúde é um direito humano, né? Principalmente as adolescentes, as mulheres lésbicas, transexuais e travestis. Ainda que esse tratamento ofertado seja colocado como uma prática educativa, porque isso é muito constante na saúde, né? De educar as pessoas para que vivam melhor os seus corpos e as suas sexualidades. Porém, frequentemente, a perspectiva da transmissão dessa informação não inclui a questão cultural, não inclui o diálogo que essa mulher faz consigo própria, né? Consequentemente, ele é feito de uma maneira coercitiva, portanto, impositiva, né? Se colocando então na contramão do que é proposto para a construção de autonomia e o papel da saúde nessa questão. Alguns exemplos a serem citados que mostram esse modo do serviço de saúde atuar em relação à violação, né, dos direitos das mulheres. Está presente, por exemplo, numa ação que é constante nos postos de saúde. Não sei se vocês sabem, mas todo posto do Brasil existe um grupo chamado Grupo de Planejamento Familiar, né? Assim, pelo nome, você já nega o acesso, né, para se discutir as questões do corpo e a questão da sexualidade, porque esse é o único espaço construído, de certo modo, nos postos, né, nos serviços que estão dentro do território e têm uma responsabilidade de dar conta de 80% de todas as demandas da população. Consequentemente, tem um papel importante dentro do SUS. E esse é o grupo que se estabelece em todos os postos do Brasil. Então, quer dizer, um espaço que, teoricamente, ele é posto pela saúde para se discutir métodos, enfim, se discutir o corpo, se discutir a vivência da sexualidade, ele já barra de antemão adolescentes e outras pessoas que não se enquadram, não se percebam na condição de criar uma família, né? Para além disso, a assistência, em sua maioria, é focada sob a lógica heteronormativa e determinante sobre como cada mulher deve evitar a reprodução. Então, o que não é incomum, né? O julgamento dessas mulheres em dizer, por exemplo, você tem 3 filhos e você tem uma vida muito agitada, eu acho que você deveria fazer tal coisa, né? E isso não é inconstante, né? Na verdade, é o contrário, acontece com muita frequência. Para além disso, o grande foco desse espaço está nesse controle da natalidade, mas para mulheres específicas, para mulheres pobres, pretas, com mais de 3 filhos, em que é imposto um certo cuidado, né? Não aconteceu há pouco tempo atrás, acho que há uns 6 meses talvez, na região central de São Paulo, o controle, a imposição de implante nas mulheres em situação de rua aqui no município, né? Elas eram obrigadas a irem para determinados serviços para que elas não engravidassem. Agora, todas as outras questões de saúde não foram vistas. E o que é interessante é a dificuldade de reflexão sobre isso com os profissionais, né? Então, quando eu sentei e fui conversar com eles um pouco sobre onde estava a questão da garantia do direito, isso parece que não aparece, né? Mas sim o ato de cuidar. Então, em nome do cuidado, se violam direitos, né? Ainda na saúde não cabe o diálogo sobre o prazer sexual, ainda que na perspectiva biológica, né? Porque não cabe o discurso, por exemplo, do sexo seguro entre mulheres, né? Uma das questões, por exemplo, que o Estado não tem garantido nenhum tipo de material de oferta, ou seja, de instrumento para a garantia desse direito. Então, realmente, o prazer sexual, o direito sexual, não se coloca como questão, né?
Outra contradição se dá na descoberta da gravidez, por exemplo, em serviços de saúde, momento em que o profissional de saúde não busca saber se aquela concepção foi ou não fruto de uma violência. E na maioria das vezes, essa gestação é tratada como algo positivo para as mulheres, né? Na verdade, como uma bênção de Deus. E apesar da lei do aborto legal, poucas ou nenhuma das mulheres consegue o acesso a esse direito, pois não é lhe dada a opção, não é discutido esse tema dentro do serviço, reforçando a condição de procriação das mulheres e que, justificada por ser um crime no país, se negam direitos. Então, quer dizer, a saúde, de certo modo, é conivente com a violência sofrida pelas mulheres e pela não garantia do direito, né? Ou seja, se não se sabe como foi aquela violência, né? Quer dizer, aquela situação ou aquela gestação, porque principalmente sabemos que 1 em cada 3 mulheres que busca o serviço de saúde já sofreu violência. Portanto, de 10 que a gente atende num dia, pelo menos 3 a gente tem certeza que foi fruto de uma violência. Portanto, é um direito negado, né, para ela. E tem uma questão extremamente importante, que esse é um país que nega o direito ao aborto legal às mulheres, né? Pobres, pretas, periféricas, mas que garante, de certo modo, para as mulheres brancas e ricas ou de classe alta. Por quê? Porque todos os procedimentos cirúrgicos, eles conseguem ter um retorno financeiro no imposto de renda em todos os anos, né? Enfim, porque isso é padrão. Portanto, o SUS banca esse aborto que é feito pelas mulheres brancas, né? E que, sei lá, tem o seu plano de saúde, faz o procedimento e consegue ter reembolso. Portanto, é uma questão para se pensar, né? Então, de novo, a quem esse Estado cuida? Como a gente consegue pensar nessa questão do direito? Outra questão também é o tema da desigualdade de gênero, que permeia as relações vividas pela maioria das mulheres, né? Como eu disse, há uma pesquisa que mostra que 1 em cada 3 usuárias dos serviços de atenção primária, os postos de saúde, já sofreu violência doméstica de gênero. E apesar dessa informação e do conhecimento que os profissionais de saúde, eles falam sobre esse tema, né? Na minha tese de doutorado, que eu defendi há pouco tempo, eu falei sobre esse tema, né? E conversando com um agente comunitário de saúde, eu não sei se vocês sabem, mas é um profissional que é membro do território daquele posto de saúde e ele é contratado não como um profissional de saúde, mas ele tem um papel de ser o elo entre comunidade e profissionais de saúde, para que se estreite o vínculo e se facilite o cuidado, enfim, a compreensão das questões que superam o biológico. E esse agente comunitário, ele estuda até a 8ª série ou não mais, né? Portanto, não são profissionais de nível superior, com formação específica. Uma agente comunitária disse assim para mim, quando eu perguntei sobre como ela percebe a violência no território, ela disse: as mulheres em situação de violência não precisam relatar a nós, profissionais de saúde. Basta prestarmos atenção no modo como andam, se vestem ou mesmo falam. Está nítido nelas próprias o reflexo da violência sofrida. Portanto, assim, ouso dizer que não cabe mais o discurso de que não se sabe sobre a violência doméstica de gênero vivida por mulheres no nosso país, principalmente pelo setor saúde, né? Podemos, então, considerar que esse problema está banalizado no nosso cotidiano da assistência, principalmente as mulheres, né, da periferia, pobres, pretas, lésbicas, transexuais, travestis e assim por diante. Porém, quando a violência é visibilizada, ainda nesses serviços de saúde, a oferta assistencial ela é focada de novo no corpo biológico. Então, durante a minha pesquisa de doutorado, eu acompanhei como foi, né? Eu acompanhei as mulheres, vi como o caminho que elas traçaram, então, para enfrentar, de certo modo, a violência, e fui atrás dos profissionais de saúde que elas citaram de que os apoiaram, né, para enfrentar a situação toda. E também fui ler os prontuários para saber que orientação era dada para elas. E é muito interessante que a violência aparece em prontuário, só que a resposta é o aumento constante de medicação antidepressiva, ansiolítica, ou seja, violência doméstica, entra com comprimido, mês seguinte aumenta a dose, mês seguinte aumenta um outro medicamento, ou seja, ainda o olhar e a resposta para esse problema é em cima do corpo sob a perspectiva biológica, né? E desse modo, o serviço ele deixa de responder a sua responsabilidade dada de enfrentar a violência
e o que está descrito, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que a saúde tem essa responsabilidade também, trabalhando junto com outros serviços, né? Então, uma das questões da saúde é se isolar na negação dos direitos e não conseguir trabalhar muito bem com a rede, por exemplo, né? Então, eu penso que, como parte dos desafios que nós temos ainda para a saúde, um deles é conseguir ouvir as mulheres, conseguir legitimar os seus direitos, né? E pensar um pouco. Tem um professor que é o José Ricardo Aires, que ele fala sobre projetos de felicidade. Ele é um professor lá da Faculdade de Medicina da USP, que ele diz que todo mundo tem um projeto de felicidade, né? E esse projeto de felicidade não necessariamente é uma felicidade plena, porque hoje eu posso estar feliz, amanhã não mais, né? Assim como eu posso ter um plano hoje, amanhã não mais. Mas que, a partir desses projetos individuais, é que as pessoas conseguem se perceber e se reconstruir, de certo modo, né? No caso da violência, não é incomum. Eu atendi mulheres em situação de violência por 5 anos na atenção básica, continuo atendendo com as alunas lá na Santa Casa. Então, não é incomum perguntar para elas o que você já fez e o que você pensa em fazer. Elas têm tudo muito arquitetado, elas sabem. A grande questão é que ninguém valoriza essa fala, consequentemente, ela fica sozinha nesse espaço que já é solitário, né? Ser mulher já é solitário, em situação de violência ainda mais, né? E uma das questões que eu acho que resulta um pouco do meu doutorado é que, teoricamente, é quase isso, né? Não precisamos tanto mais trabalhar com os profissionais. Na verdade, a gente tem que potencializar a comunidade, a população e as mulheres, para que elas entendam que o Estado tem responsabilidade em lidar com a violência, né, com as violações de direito, e nesse sentido o Estado quem é? A saúde, a educação, né? Então os serviços, eles têm que lidar com isso. Porque foi muito interessante que na minha pesquisa eu comparei serviços que estavam muito bem estruturados para lidarem com o problema da violência e serviços que não estavam estruturados para lidarem com a violência no município de São Paulo, usando alguns marcadores específicos para tal. E aí é muito interessante que mesmo serviços com toda uma capacitação, com todo um apoio político, só davam suporte ou enfrentavam a situação junto com a mulher quando ela pedia ajuda, né? Ou seja, isso um pouco para dizer que quanto mais as mulheres não, são orientadas sobre isso, melhor a gente consegue dar uma resposta positiva para esse enfrentamento, né? Eu tinha trazido um outro material, mas acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigada.